Alô, pessoal, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Estamos juntos mais uma vez aqui no nosso pós-jogo, aqui do Conversa de Torcedor. E a propósito, já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva, gente. Se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhando nossos vídeos e deixando seu like, que ajuda demais no nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo nosso trabalho. E ainda acompanhando nas outras redes sociais, no Facebook e também no Instagram, do Conversa de Torcedor, e ainda acompanhando sempre o Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, lógico, a partir das 18 horas, na programação aqui no canal do YouTube do Conversa de Torcedor, e ainda acompanhando o nosso programa ao vivo aos sábados, a partir das 11 da manhã, pela nossa rádio NSC 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pela rádio NSC 98.7 FM, pela nossa dial, também acompanhando pelo site radioNSC.com e também para a Rádios Net, para acompanhar as principais notícias do seu clube do coração em primeiro lugar para vocês. Tá bom, pessoal? Vamos falar aqui de agora o jogo entre Fluminense e o River Plate, né? O time do Fluminense perdeu seu jogo pelo placar de 2-0 e na classificação aí, a classificação da Copa Libertadores da América, do grupo D da fase da Libertadores, né? Em que tá tudo embolado esse grupo, porque com a vitória do River Plate e também com a vitória do Sport Cristal fora de casa, a equipe do Fluminense está com 9 pontos, River Plate 7, Sport Cristal também com 7 e o The Strongest com 5 pontos. Então, todos os times têm chance de classificação. Então, o Fluminense estava com a faca e queijo na mão para ganhar a classificação, né, no jogo de ontem, mas não conseguiu porque teve aí a pressão, né, no jogo entre River e Fluminense. O jogo, né, a torcida do River Plate, né, teve aí mais barulho no estádio, logicamente. O time do River Plate, com os gols de Beltrán e Baco, segue vivo na competição, né? Venceu esse jogo, mantém o sonho de busca por uma vaga para as quartas, nas oitavas de final, melhor dizendo, da Libertadores. Com a vitória, o Fluminense segue na liderança, mas vê a distância dos adversários cair, lógico, né? Com a vitória do Sport Cristal, logicamente, que tem aí nessa situação. Então, no primeiro tempo foi bastante agitado, principalmente, né? Primeiramente aí, foi bastante agitado também do início da partida, que a equipe do time do River Plate foi para os ataques, né? Trocando passos no campo de defesa, tentando fazer os ataques. Primeiramente com o Barco, que arriscou de esquerda, tenta o passe para o Nath Fernandes, e o Samuel Xavier desarmou. E teve o lance do Solari, né? O De La Cruz recebe na intermediária, toca em profundidade para o Solari, e recebe, faz o gol do River Plate, mas, no entanto, o jogador estava impedido, né? Estava impedido no lance, né? E estava impedido no lance, e aí, com o domínio do River Plate nas ações ofensivas, por exemplo, aqui, em que o time do River Plate teve algumas chances aí, por exemplo, aos 6, com o River Plate começando, né, em cima do time do Fluminense. Depois, após o gol anulado, a equipe argentina reage, né, roubando a bola mais uma vez, do Nath Fernandes, já sai dentro da área pelo lado esquerdo. O meia caiu pedindo pênalti, mas o juiz não dá, né, na pressão do time, e também muita pressão da equipe argentina, aos 8 também, com a marcação alta, né, tentando impedir a saída de bola, né, muita pressão na saída, muita pressão dos argentinos na saída de bola do Fluminense, que não consegue tocar, né? E a equipe do time do River Plate teve outra chance do Nacho recebendo na direita, avança pelo lado, mas também corta para o meio e chuta de canhota, rasteiro para fora, né? E também na situação, né, em que o time do Fluminense tentando chegar, e principalmente aí no primeiro tempo, com uma ótima chegada da equipe do Fluminense, inclusive, e que o Fluminense teve troca de passes entre o Ganso e o Samuel Xavier. O lateral avançou pelo meio, cruza o campo todo, né, finaliza,
de fora da área e para o goleiro Armani defender, espalmando. E na sobra o Cano cruza na segunda trave, mas a defesa afastou na hora, né? Aos 11 minutos de jogo do primeiro tempo, tentando fazer algumas jogadas. Aí o time a equipe do River Plate tentando resolver, né, no jogo de domínio nas ações ofensivas da equipe do time do Fluminense, pressionando o Fluminense desde no campo de defesa, tentando impedir a saída de bola do Fluminense, lógico, né, na pressão. E principalmente no primeiro tempo, né, também teve uma encarada do Felipe Melo contra o De La Cruz, rapaz, aos 19, que os dois dividiram posse perto da lateral do campo, né? O lateral do Fluminense, após o lance, o zagueiro tricolor ficou berrando na cara do meia do River Plate, olhando para cima, né? Parece que tá vibrando, mas ele tá berrando, né? Era tipo de uma forma de encarada, né? Uma coisa assim. Mas a situação que Libertadores não se brinca, né? Libertadores não se brinca, não, né? A gente sabe muito bem por isso aí. Então, tentando, né? O River Plate tentando seguir, rondando aí na área do Fluminense, após o cruzamento, né? Mais uma vez aos 20, né, aos 20 na área, os 20 minutos da primeira etapa, após o cruzamento na área. Felipe Melo afastou mais um chutão e o Solari ficou sentindo deitado na área, pedindo pênalti, né, a favor do River Plate. E no lance seguinte, né, o De La Cruz recebe no meio, driblou a marcação do Martinelli e arriscou aí de esquerda arriscou de esquerda por cima do gol de Fábio. Aí teve carada também de outro jogador também, que é o Martinelli também. E o Fluminense tentando se soltar na partida, tentando se soltar no jogo, com o lance do Arias, de um contra-ataque com o lançamento do Cano, encontrando o Arias pela direita, que toca pelo meio para o Samuel Xavier, e o lateral dá um corte, dá um corta-luz aí do lance, aí a bola fica com o Lima, e que chuta de primeira, a bola passa à esquerda do goleiro, né, raspando a trave do goleiro Armani, né, equipe do time da equipe do River Plate, né? A equipe do Fluminense tentando conseguir jogadas, né, de cruzamentos aí aos 26 com o Martinelli, com o Guga, né, que cruzou para Martinelli, né, na jogada, mas o Rossi de cabeça teve intervenção. Aí teve um jogo parado por conta do atendimento ao Herrera aos 28 minutos, numa disputa com o Samuel Xavier pelo alto. E a equipe do time do River Plate tem aí, né, o Nath Fernandes, que voltou à equipe do Atlético, voltou do Atlético Mineiro para a equipe do River Plate, onde se tornou ídolo da torcida. A equipe do time do Fluminense passou altos apuros também na metade do primeiro tempo aí também. Teve o lance do André e do Ganso tentando conseguir tabelar e de um passe para o Cano, né, que recebeu em profundidade, chuta para fora. E o lance que o Fábio defendeu, né? O Fábio defendeu no lance aos 35 do lance do Barco, né? Nath Fernandes rola a bola em cobrança de falta para o Barco. Na cobrança de falta, que o chute forte de muito longe, né, que o goleiro espalmou, o Fábio defendeu, espalmou para escanteio. E no outro lance aí do jogador do Solari, né, organizando do Beltrán, né, o Solari recebe de Barco, cruzou pelo lado direito, o Beltrán cabeceia a bola e vai para fora, né, ao lado da meta do goleiro Fábio, né. E aí teve aí, logicamente, né, teve aos 38 também uma reação também do time do Fluminense, né, em que o Ganso, na grande área, dominou e finalizou por cima do gol, depois aí da chegada pelo lado esquerdo com o Arias, né, aos 38, que cruzou para ele, né, para o camisa 10 rasteiro, né, que chutou para fora. E aí teve o crime, escantou aí entre o De La Cruz e Martinelli lá, tentando se encarar lá aos 39. Aí o time do Fluminense, né, e também do time do Fluminense tentando conseguir o gol, do gol de abrir o marcador o primeiro gol lá do Estádio Monumental de Nunes, também com o Martinelli, né, na disputa de bola com dois jogadores do River, mas a bola sobe para Arias,
livre, né, que invadiu a área e finalizou por cima do gol aos 40 minutos. Ou melhor dizendo, aos 39. Aos 40, o De La Cruz deu a resposta, né, a resposta do River Plate, arriscando de fora da área. A bola desvia do Felipe Melo e sai com muito perigo, né? Aos 40 do primeiro tempo, o time do River Plate com o De La Cruz. E aí, a equipe do time do River Plate tentando conseguir as jogadas, né, de cobrança de escanteio, por exemplo, do Nacho, pelo lado direito, pela direita, né, o Nino afastou com perigo aos 42, e o Fábio mais uma vez, né, com o Herrera, né, ou melhor, com o Beltrán, né, com a chegada do Beltrán, Fábio defendeu, né, o Herrera cruzou na área, o Beltrán cabeceia, o Fábio defendeu, né, fez uma grande defesa, e a bola no rebote entrando, né, mas o Nino salvou em cima da linha, né, impedindo o gol da equipe do River Plate. Foi a melhor chance do jogo, né, que teve a melhor chance de gol, né, e também levou perigo em poucos contra-ataques, né, que eu já tinha falado do Arias, né, que invadiu, né, logicamente aqui na metade do primeiro tempo, do conta-luz, e que deixou o Lima, né, na cara do gol, que chutou colocado, né, na esquerda do goleiro. Já tinha falado isso aí no primeiro tempo, né, isso aconteceu aí, do lance também aos 22 da primeira etapa, né, que eu já tinha falado isso aqui, que o Lima e o Arias são a válvula de escape, né, para a equipe do Fluminense. E aí, já na segunda etapa, teve algumas substituições, e do jogo do primeiro tempo, tivemos aí, com a posse de bola do Fluminense com 56% para o Fluminense contra 44% do River Plate, né, em posse de bola, né? 9-5 em faltas para o River Plate, 13-4 em finalizações ao River, 2-1 em finalizações no gol para a equipe do time do River Plate. Enfim, que a gente está vendo aí nesse momento aí. Então, e na segunda etapa, no jogo, a equipe do time do River Plate voltou em cima do Fluminense, mais uma vez seguindo pressionando, né? Pressionando, logicamente, né, com os lances aí com o Herrera, que cruzou nas mãos do goleiro Fábio, também com a tabela entre Casco e o Nath Fernandes pela esquerda, né? Que avançou, né? O lateral avançou pelo meio, cruzou de 3 dedos para a área, e o Guga afastou o perigo, né? E também com o lance do Solari, que a bola passou muito perto do gol do Fábio, né? Em que, após o André bloquear a jogada do chute do Barco, Ganso e De La Cruz dividem a bola, e o meia do Fluminense pede a falta, mas o jogo seguiu e o Solari arrisca de longe, a bola passa perto do gol aos 2 minutos na segunda etapa, mas a equipe do River Plate abriu o marcador aos 4, né? O Arias erra o passe no meio de campo, Gonçalves Pires lança para o Solari, e que avança pelo lado direito, cruza na cabeça do jogador Beltrán, né, que se aproximou e antecipou ao Nino para fazer o gol 1-0 para a equipe do time do River Plate aos 4 da segunda etapa. E aí teve mais um lance aí do River Plate aos 7, né, de uma cobrança de falta, né? A bola explode em Lima, mas a sobra de bola ficou por Herrera, que arriscou de longe, para fora, né, arriscou, né, de fora da área para fora, a bola desviou no caminho e foi para escanteio, né? E a equipe do River Plate tendo aí o time do River Plate teve algumas chances de perigo, né? Pressionando a equipe do time do Fluminense, e a equipe do Fluminense com a troca de passe, com a saída de bola, que tendo aí, por exemplo, o Beltrán apertando a saída de bola do Fluminense, desarmando o Nino e desarmando o Nino na grande área, mas com falta, né, aos 9 minutos. E uma preocupação. Então, nesse sentido que o Fluminense está passando, e que a equipe do Fluminense está de um momento da partida em que o time tricolor não está tendo nisso que está acontecendo, certo? E a equipe do Fluminense não estava jogando, né? Não estava jogando, né, bem na partida. Aí tentou, o Fernando Diniz tentou colocar o Gabriel Pirani para tentar conseguir, né, para colocar no jogo no lugar do Guga, né, na partida. Depois aí o Fluminense tentou
alguma chance de gol, por exemplo, aos 16, com o Arias fez uma boa jogada pelo lado esquerdo, né? Passa pela marcação da marcação de Rojas e encontrou o Lima sozinho, né? Na área que chuta por cima do gol de Armani, né? Isso foi aos 16 minutos de partida, né? A equipe do Fluminense. Também outro lance que o Lima avançou pela esquerda, que cruzou para o Cano e que cabeceia, obrigando o Armani a fazer a grande defesa, né? E foi escanteio para a equipe do Tricolor. E aí teve outra substituição, dessa vez para a equipe do time do River, em que o jogador Graniveter, número 22, entrou para a saída do jogador, o Nacho Fernandes, na equipe, né? Que estava sentindo uma lesão e saiu aplaudido pelo torcedor, né? Em que a equipe do time do Fluminense, né, com essa substituição, que acho que vem para o meio de campo, né? Vem para o meio de campo aí, vem para o meio de campo aí o jogador do River Plate, né? O Graniveter. E a equipe do time do Fluminense, aos 22, que pediu pênalti no lance e que os jogadores, o Gonçalves Pires, né, o Gonçalves Pires estava no caminho, na marcação do Cano, né, o Samuel Xavier recebeu o passe do Ganso pelo lado direito, vai à linha de fundo, cruzou o Ganso, né, que foi a linha de fundo, foi na linha de fundo, cruzou, e o jogador Gonçalves Pires tira de carrinho, mas os jogadores do Fluminense pedem pênalti por conta no toque no braço do jogador, né? A bola desvalou no braço do zagueiro, né? O jogador pediu o pênalti, mas o juiz, que é o Vilmar Rodan, segue o jogo. Ele falou: segue o jogo, né? Mas o árbitro, né? Logicamente dá escanteio, né? Por conta do braço estar colado ao chão, né? Então, essa é um termo de interpretação, né? Melhor dizendo para vocês. E o Fluminense tentando chegar, né? Também com a equipe tricolor, com o Arias aos 28. O Arias pega pela esquerda, toca para o Ganso, pelo meio, que encontra o Cano livre na direita, e o argentino não finaliza e chuta rasteiro para ninguém, cruza rasteiro para ninguém, né? Melhor dizendo aí para vocês. Então, a equipe do time do River Plate fez mais 2 substituições aos 29 minutos, com o Solari saindo e o Solari e o Herrera saíram para as entradas homenageando aqui, Herrera e o Solari saíram para as entradas do Dias e do Paradela, né? Que é para fazer uma marcação no meio de campo, né? Para fazer uma marcação no setor de meio de campo, e também do zagueiro Dias, né? O Dias, que entrando no lugar do Herrera, que é lateral direito, né? E o Lelê entrou logo depois, aí o Lelê para a saída do jogador Martinelli, né? Então, com essas entradas dos dois jogadores, do jogador Lelê, inclusive também do Gabriel Pirani, né? E que ficou mais com a bola. O time do Fluminense tentou ir para cima do time do River Plate, né? Tentou ir para cima do River Plate, assim, sem grandes chances de gol, né? Sem grandes chances de gol do time do Fernando Diniz, levou perigo na cabeçada do Cano, que a gente repita aqui que ele defendeu, logicamente ele defendeu, né? Repetindo aqui para vocês. E outros lances aqui também, para complementar aqui, para a gente ver aqui, porque o time do River Plate teve mais perigo, né? Também teve outras substituições aí também, para as entradas do Borja e do Parabetino, né? Nos lugares do De La Cruz, ou melhor dizendo, nos lugares do Beltrán e do De La Cruz, né? Como aconteceu? O time do River Plate e também do John Kennedy entrando na segunda etapa no lugar do Samuel Xavier, botando o time do Fluminense, botando a equipe do Fluminense, toda a equipe do Fluminense, o Fernando Diniz na pressão, né? No ataque, né? E teve o lance do Lelê, né? O Lelê, né? O Lima, como lateral direito, cruza para o Lelê, que cabeceia nas mãos do goleiro Armani, estava impedindo o lance. E outro detalhe também, né? Outro detalhe também, que o time do Fluminense pressiona no final da partida, pressionou. Pirani recebeu para a esquerda, cruzou para o John Kennedy, que não alcançou a bola. E aí, teve aí o lance até nos contra-ataques, que é uma preocupação com toda a equipe do Fluminense indo para o ataque, e teve espaço para os contra-ataques, né? Por exemplo, o Barco
A defesa do River Plate afasta o perigo e liga os contra-ataques, liga o contra-ataque que terminou em finalização do Barco para fora. E aí teve pênalti marcado, né? Logicamente que pela arrancada, né? O Pirani errou a saída de bola aos 49 minutos de jogo, né? O Barco invadiu a área, né? Passou pelo Nino e do Felipe Melo, o André derrubou e o árbitro Vilmar Rodan marcou pênalti, né? Marcou pênalti, né? O André derrubou o jogador Barco e aos 51, na cobrança de pênalti, ampliando a vitória da equipe argentina, em que ele cobrou, né, deslocando o Fábio e aumentando para a equipe do time do River Plate. E aí acabou a partida no jogo, né? Acabou o jogo no estádio do Monumental, 2-0 para o River Plate. Só para um detalhe muito importante aqui, até teve atos, né, preconceituosos também, né, dos torcedores, de alguns torcedores do River Plate, de alguns torcedores do River. Teve aí, insinuaram atos preconceituosos, infelizmente, né, antes da entrada da torcida do Fluminense para o estádio, do estádio de Monumental de Nunes, né? Mais uma vez, os brasileiros foram vítimas de atos preconceituosos em um torneio sul-americano. Tivemos aí do jogo entre nacional e internacional, lá no Uruguai, também Santos e Newell's, né, na última terça-feira para a Sul-Americana, e agora por causa disso. E aí de relatos de torcedores que no estádio também há relatos de casos, né, no estádio durante essa partida, durante esse jogo, né? E também o Felipe Melo também, né, teve aí, né, de provocação à torcida do River Plate e tudo mais, aí aconteceu essa história e tal, né? E aí, nesse momento aí, até de uma situação meio complicada aí, a provocação aos torcedores do River Plate, coisa e tal, né? Mas o Fluminense volta a jogar contra a equipe do Goiás no Brasileiro. Esse é o último jogo antes da data FIFA, tá bom, pessoal? Repito para vocês, dia 12, o Brasil enfrenta o Guiné lá no estádio de Santiago Bernabéu, lá em Madrid, né? Ou lá em Madrid, né? Lá em Madrid, né? No estádio lá de Madrid, dia 12 de junho, e contra a equipe do Senegal, no Senegal, lá em Lisboa, em Portugal, dia 20 de junho. Então, temos aí o último jogo antes da data FIFA, no jogo do Fluminense contra a equipe do Goiás, lá em Goiânia, o jogo pela 10ª rodada do Campeonato Nacional, e o jogo, né, o jogo entre Fluminense e Sport Cristal, na terça-feira, dia 27, na fase de grupos da Libertadores. Então, o time do Fluminense tentando se classificar para a próxima fase da competição, perdeu esse jogo e principalmente aí que foi um dos erros, né? Teve alguns erros, né? Erros do Fluminense e resultado, o Fluminense foi uma presa fácil do River Plate no jogo. Isso que, para a gente falar isso aí, foi uma presa muito fácil. O Fluminense foi presa fácil para o River Plate. Então, a gente vê aí que o River Plate dominando o jogo, a pressão da saída de bola, o Fluminense no troca de passes teve dificuldades, né, que tivemos aí, repetindo para vocês, durante o jogo todo, 55% contra 45% para o Fluminense, contra o River, né, 55% para o Fluminense, repito, 55% para o Fluminense, 45% para o River Plate, 18-14 faltas para o River, 23-7 em finalizações para o River Plate. No segundo tempo, 10-3 para a equipe do time do River em finalizações. Em chutes no gol, 5-2 para o River, 3-1 no segundo tempo para a equipe do River Plate em chutes no gol. E, principalmente, o time do Fluminense precisa retomar as ações e precisa construir, melhor dizendo aí, tentar remontar isso aí, porque também tendo as recuperações rápidas dos seus jogadores que estão se recuperando, né? No caso do Alexander e do Marcelo, né? Que está aí de uma situação de problema na equipe do time do Fluminense em termos de esquema, né? Também não tem o Keno no ataque, e isso dificulta muito grande, e dificulta muito, uma dificuldade muito grande, dificulta
bastante para o Fluminense, então vamos ver o que vai acontecer. Mas está em aberto esse grupo D da Taça Libertadores. O Fluminense líder com 9 pontos, repito. O River Plate segundo com 7. O The Strongest da Bolívia com 7 pontos. E o Sport Cristal com 7, melhor dizendo. E o The Strongest com 5 pontos. Então vamos ver o que vai acontecer nessa próxima rodada, que vai ser decisiva no Maracanã, que nós vamos estar acompanhando. Gente, muito obrigado a todos vocês pela companhia de sempre, agradecendo a todos por estarem nos acompanhando e estaremos juntos aí em mais um vídeo do pós-jogo, no próximo pós-jogo aí, no próximo vídeo. Muito obrigado a todos vocês pela companhia, muito obrigado a todos, se inscreva compartilhando nossos vídeos e deixando seu like, que ajuda demais o nosso crescimento no canal do YouTube, também fortalecer o nosso trabalho e ainda acompanhando nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, @ConversasTorcedor, Facebook e no Instagram também, tá bom? E também acompanhando o nosso programa Conversa Torcedor Notícias, sempre com as principais notícias do seu clube do coração em primeiro lugar, tá bom, pessoal? Terça e quintas, às 18 horas, tá bom? E também acompanhando o nosso Conversas Torcedor ao vivo no sábado, a partir das 11 da manhã, pela nossa rádio NSC 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando a nossa programação pelas nossas redes sociais, no YouTube, também acompanhando pelo site radioNSC.com, pela DAI 98.7 FM, Rádio Nossa de Copacabana e também pela Rádio Net, tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos e até o nosso próximo vídeo com vocês. Valeu, galera! Valeu, galera! Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!